outra vez. Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite a todas e a todos. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Apertei o replay. E poder também dar um alô para vocês que estão acompanhando a gente aqui no Periscope. O tema desta noite é decisão. E, obviamente, vocês precisaram decidir para poder estar aqui. Provavelmente você fez uma escolha. Havia outras opções. Havia chamados da vida para outras direções. E você disse não a essas direções para poder estar aqui. Ou presencialmente, ou em frente a seu celular ou tablet assistindo a partir do aplicativo. Enfim, nós tomamos rumos, nós nos dirigimos para construir uma vida que temos também através das nossas escolhas. É possível que, para muitas pessoas, essas escolhas não sejam tão conscientes, ou a raiz dessas escolhas não sejam assim tão conscientes, tão lógicas. De onde veio a minha decisão de estar aqui e não em outro lugar? O que me fez tomar tal direção? O mais interessante é perceber que todas as vezes em que tomamos uma decisão, em que temos a possibilidade de escolher, nós estamos abrindo mão de outras possibilidades. Até mesmo o fato de não querer escolher já é em si uma escolha. Eu abro mão, por exemplo, da minha liberdade sempre que eu digo para alguém, escolha por mim. E alguém diz, então você fez uma escolha. Você ofereceu a essa outra pessoa a possibilidade de que escolhesse por você. Enfim, é como se nós fôssemos, a partir do pensamento existencialista de Jean-Paul Sartre, nós somos seres condenados a ser livres. Todos nós somos seres condenados a sermos livres, porque em alguma dimensão somos nós aqueles que escolhemos a vida que temos. Com um detalhe, Cal, e vai naquelas experiências que acontece algo que não tem a ver com uma escolha sua, uma deliberação sua. Você está caminhando por uma rua e alguém enlouquecido lhe atira uma pedra. Ora, essa dor não foi uma escolha sua. Não entrando em aspectos relacionados com ideias mais transcendentes, religiosas ou espirituais, que poderiam até aí achar uma explicação de uma escolha que tem a ver com aspectos kármicos, ou seja, alguma coisa que sai da órbita do terreno. Tirando essa hipótese, ainda assim poderíamos dizer que o ser humano, ao levar essa pedrada, teria a escolha de o que vou fazer a partir de então. Vamos imaginar que uma pessoa leva a pedrada e passa anos amaldiçoando a vida por conta da pedrada que levou. Então, é como se você pudesse dizer, olha, eu não escolhi a pedrada, eu não escolhi a minha demissão, eu não escolhi uma traição de um amigo ou de uma pessoa amada, eu não escolhi que tal acidente acontecesse na minha vida, mas eu posso ser uma pessoa livre para escolher o que vou fazer com isso a partir de agora. E há muitas pessoas, por exemplo, que decidem tornar-se deprimidas ou tornar-se vítimas da vida, o que é algo terrível. Uma pessoa deixar de lado a ideia de ser o protagonista da sua vida e abraçar a ideia de eu sou uma vítima do destino, eu sou um pobre coitado, oh, coitado de mim, coitada de mim, eu sou alguém que vive para sofrer. Essa postura é uma postura que também pode ser uma escolha, ou não. Muita gente escolhe. E é possível até identificar ganhos secundários em escolhas como essas. Escolher viver sofrendo também traz ganhos secundários. Uma pessoa que vive a vitimização, ela recebe, de acordo com o pensamento de Eric Berne, o criador da análise transacional, lá nos anos de 1960 e 70, ele trazia uma ideia muito interessante que tem muitos pontos de contato com a programação neurolinguística. A análise transacional dizia que essas pessoas vivem a carícia da lástima. A carícia da vítima é a carícia da lástima. Ou seja, ao ver essa pessoa sofrendo, alguém diz, coitado de você, oh, deixe-me te ajudar.
E essa posição de receber o aconchego por ser vítima torna-se um ganho. É como se ela aprendesse com a vida que no momento em que ela sofre, ela tem atenção, ela tem cuidados, ela tem alguns ganhos e se habitua a continuar na vida recebendo ganhos a partir desse tipo de existência sofrida, vitimosa. Há uma fala, inclusive, também da análise transacional que diz assim: um beijo é melhor que um tapa, mas um tapa é melhor do que nada. Ou seja, eu prefiro esse sofrer que me traz uma série de outras realidades, inclusive a possibilidade de continuar me sentindo vivo, me sentindo enxergado, como se, poxa, falem mal, mas falem de mim, como alguns dizem. É como se eu tivesse também um certo prazer em me dizer, recebendo bombadas de todo lado, porque assim eu estou existindo, porque assim eu estou vivendo. Vocês devem conhecer algumas pessoas que vivem esse tipo de realidade, não? Tudo pode parecer tão escondido, tudo pode ser numa dimensão tão inconsciente, ao ponto de essas pessoas não perceberem que estão fazendo essa escolha. Imagine você, um ser humano está vivendo uma vida de um certo isolamento daqueles que realmente têm importância para ela, para essa pessoa. E aí ela pode até mesmo adoecer. Quando ela adoece, o que acontece com as pessoas que estão mais próximas? Ora, se importando com ela, essas pessoas vão lhe dar alguma assistência, algum carinho, alguma presença. Não é assim que mais ou menos acontece? Ela está doente, está precisando de atenção, cuidados, beleza. No momento em que essa pessoa sara, ela já está bem, as pessoas que estavam próximas, cuidando dela, dizem, bom, se ela já está bem, eu posso me afastar, eu tenho muito mais o que fazer. Quando fazem isso, esta que estava doente e agora está curada, fica sozinha. E o fato de estar sozinha traz para ela uma sensação ruim. Portanto, ela volta a adoecer. Quando ela volta a adoecer, aqueles que se afastavam, ou que se afastaram, retornam para cuidar dela. Ela fica boa. Essas pessoas se afastam e ela volta a adoecer. E alguém diz, mas isso nunca vai ter fim? Talvez não. Talvez isso aconteça muito frequentemente na história de vida de muitas pessoas, sendo que permanece no âmbito do inconsciente. Cal, essa pessoa está inventando a doença? Também não. Pode ser que, se você for fazer alguns exames para perceber se realmente há sinais daquelas doenças, é possível que se encontrem os sinais. Então, é como se houvesse uma correlação corpo, mente e emoção, ao ponto de isso ser tão integrado que eu não adoeço, eu me adoeço para conseguir alguns tipos de benefícios que são inconscientes. Mas isso então foge daquilo que nós dizemos que é decisão. Será que também, sob o ponto de vista das coisas que nós nem nos damos conta que estão acontecendo, ainda assim poderíamos chamar de decisão? Ou poderíamos chamar de decisão o não olhar para as coisas que estão nos acontecendo? Pode ser que para algumas pessoas nem sequer observar o que lhe acontece nesse mundo mais subjetivo seja uma decisão consciente. Eu não quero vir. Eu não quero me aprofundar nessas coisas. Eu não quero me enxergar. Eu tenho medo de me enxergar nesse nível mais profundo e descobrir coisas que não são aquelas que eu gostaria de ver. Enfim, nós vamos nos basear nessa palestra em alguns, digamos, possíveis caminhos geradores das decisões e escolhas que nós temos. Eu vou, de certo modo, dividir em dois grandes espectros, lembrando que isso aqui é um recorte e não o fechamento completo de tudo que tem a ver com nossas decisões e nossas escolhas.
Mas vamos imaginar, por exemplo, no âmbito mais inconsciente, emoções podem decisivamente gerar decisões e escolhas. Sim ou não? É possível nós tomarmos decisões e fazermos escolhas por conta de emoções que sentimos? Muita gente diz, não seja levado pelas emoções na hora de escolher. Mas existe outra forma. Em muitos momentos não vai existir outra forma. Em muitos momentos você está profundamente emocionado e a partir daí diz, quero passar minha vida ao seu lado. Eu e você somos um. E coisas desse gênero. Ou a emoção que um vendedor de repente consegue gerar em você lhe produz puxar a carteira e comprar um objeto que talvez você conscientemente, racionalmente, nem tivesse a intenção de comprar. Nossas decisões, então, também são muito movimentadas pelas emoções, sem a menor dúvida. Talvez a maior parte do tempo. Mas, como falei, dentro deste amplo espectro aqui da esquerda, nós estaremos falando de um âmbito muito pouco observável, que para a gente mergulhar bem nele vai necessitar de muito cuidado, de muita atenção, de muita, talvez, de uma vontade muito forte para você saber que você está sendo levado por este lado aqui. Existe um outro lado que nós podemos chamar de inconsciente biológico. E alguém diz, caramba, eu já ouvi muito sobre o inconsciente psíquico. Se formos nos respaldar no trabalho de Sigmund Freud ou de Carl Gustav Jung, grandes representantes de processos analíticos de autoconhecimento, de trabalhos de ajuda terapêutica, nós vamos perceber que o inconsciente psíquico seria este grande universo de elementos que nos empurram para ações, sensações, reações e que invariavelmente estão conduzindo nossas vidas. Mas existem linhas de estudo dentro de novos parâmetros de investigação e de pesquisa, como, por exemplo, os de um físico americano chamado Leonard Milodnov. Este homem escreveu 2 livros muito importantes, um deles chama-se O Andar do Bêbado e o outro chama-se Subliminar. Neste último, nós podemos perceber coisas muito interessantes sobre mecanismos da nossa vida de corpo que produzem reações e escolhas que nós imaginávamos que estávamos tomando a partir, por exemplo, de uma ideia racional, lógica, consciente. Um exemplo, logo no início do livro, me chamou bastante atenção. Numa pesquisa, cientistas identificaram que uma grande percentagem, mais do que aquela que seria gerada por acaso, uma grande percentagem de pessoas se casam nos Estados Unidos com pessoas que têm no seu nome um sobrenome comum. Um exemplo, muitos Smiths casam-se com outras ou outros Smith. Muitos Jones casam com outros ou outras Jones. E se você for perceber algo, digamos, 60% ou 70%, que já seria, sob o ponto de vista da pesquisa, da estatística, algo maior do que aquilo que seria só o acaso, e perguntando a um desses homens ou a uma dessas mulheres, o que fez você se casar com o seu marido? O que fez você se casar com a sua esposa? Ele diria, ela é adorável. Ele diria, ela é a mulher dos meus sonhos. Ele diria, eu sou completamente apaixonado por ela. Ou, perguntando a ela, ora, ele é o homem que eu sempre quis para a minha vida. Ele é o homem dos meus sonhos. Enfim, nunca, de forma alguma, essas pessoas imaginariam que a existência de um sobrenome comum poderia ter interferido na decisão de ela ou ele procurarem aquele par para o casamento. Algumas outras situações
são muito curiosas a respeito de algo que parece ter a ver com um corpo, tem a ver com uma realidade física, ao ponto de nós chegarmos a duvidar de que estamos na vida tendo a possibilidade de escolher ou decidir. Outros estudos, por exemplo, mostram aspectos relacionados à própria realidade humana de sentir cheiro de outros seres humanos e, a partir daí, fazer com que essa identificação de um cheiro gere a própria escolha de você casar-se com alguém. É muito louco, não é? Porque a gente fica dizendo assim, pô, e cadê meu lado afeto? Cadê meu lado sentimento? Ora, tudo isso está envolvendo a realidade. O que esses cientistas querem trazer é que, às vezes, nós somos muito mais movidos por outras realidades profundamente silenciosas, profundamente ocultas, do que aquelas que nós imaginávamos que tínhamos. Que as nossas razões podem ser muito diferentes daquelas que nós gostaríamos que fossem, né? Enfim, outra ideia interessante nessas pesquisas. Vou imaginar com vocês uma pesquisa relacionada com marketing. Estamos num setor dos vinhos de uma loja de departamentos ou de um supermercado. Aqui é um setor de vinhos. Nesta área, eu resolvo colocar hoje vinhos alemães e nesta outra, bem próxima, vinhos franceses. Muito bem, eles estão próximos, não existe nada que diferencie a exposição das garrafas de vinho. Só que em dado momento, em determinados dias, eu toco músicas alemãs naquele ambiente. Em outros dias eu toco músicas francesas neste ambiente. O que vocês acham da escolha dos vinhos em função da música? Ela seria significativamente importante? Essa foi uma pesquisa curiosa que aconteceu na Escócia no final dos anos de 1990 e que mostra, o que eu acho curioso não é somente a influência, mas a consciência da influência. Para vocês terem uma ideia, nos dias em que tocavam músicas alemãs, mais de 75% das pessoas optavam por vinhos alemães. Nos dias em que tocavam músicas francesas, mais de 70% das pessoas optavam em comprar, ou a comparação era muito maior, 70% mais de vinhos franceses. E aí depois, fazendo parte da pesquisa, as pessoas eram indagadas, o consumidor era indagado. Ah, eu vi que a senhora comprou 2 garrafas de vinho francês. O que motivou a sua escolha? O que fez a senhora decidir por esse vinho? E ela dizia, eu acho que os vinhos franceses são os melhores. Outra pessoa poderia dizer, eu já tinha conhecimento, amigos me falaram que este vinho era muito bom. Ou seja, todos encontravam uma razão e nunca diziam praticamente que a razão era a música que tocava naquele ambiente. Aliás, minto. 1 em 44 reconhecia que a música tocada no ambiente tinha influência na sua escolha. E essas coisas estão acontecendo num âmbito de pouca percepção nossa. Talvez existam outras instâncias favorecedoras ou possibilitadoras das descobertas do que são as nossas decisões ou do que são as motivações para as nossas decisões que sejam mais facilmente percebidas por nós. Não precisa que entendamos que todas as nossas decisões e escolhas obrigatoriamente ficam neste âmbito mais secreto, menos fácil de ser percebido. Mas, por exemplo, crenças.
valores e hábitos também são muito fortemente relacionados com a possibilidade de nós termos uma influência segura na tomada de decisão e nas nossas escolhas. Vamos lá. Algo em que eu acredito. Eu acredito que faz muito mal à vida humana falar coisas negativas. Faz muito mal. Faz muito mal comentar coisas negativas. Alguém partilha dessa crença? Ficar falando coisas negativas, falando só de miserê, desgraceira, né? Tem gente que misericórdia, tem gente que só fala coisa que não presta. É o arauto das desgraceiras da vida. Aconteceu uma coisa ruim, é ele quem vem para contar sempre. Parece aquela pessoa que caminha no corredor carregando uma nuvem negra na cabeça. Muito bem. Então, esta pessoa tem... alguém tem uma crença de que falar coisas negativas atrai coisas negativas. Essa crença pode fazer com que esta pessoa tome a decisão de não falar coisas negativas, perfeito? De esconder coisas negativas, de não passar adiante coisas negativas. Entretanto, essa que seria uma crença talvez favorecedora de escolhas saudáveis na convivência, saudáveis na possibilidade de estar no mundo sem gerar tantos afetos desconcertantes, desagradáveis. Pode ser que esta pessoa que acredita tanto nisso, sempre fala coisas positivas, nunca olha o lado negativo da vida, ela também tenha consequências desastrosas, ou não. Acontecem coisas ruins e ela não reporta a quem é de direito, a quem ela deveria reportar. Pessoas tomam atitudes pouco éticas e ela não enxerga, porque ela só acha bom enxergar o lado bom das outras pessoas. Ela está vivendo problemas muito sérios e até mesmo paga um profissional da terapia, da psicoterapia, da psicologia ou do coaching para poder narrar, falar um pouco da sua vida, mudar. E ela omite coisas porque ela acha que até mesmo no setting terapêutico ela não pode ficar falando coisa negativa, ela tem que... Seria o caso de um polianismo negativo. Ou seja, uma pessoa que colocou lentes cor-de-rosa sobre os olhos e está diante da vida sempre olhando as coisas positivas, mas sem o cuidado de perceber que em dados momentos é importante sim observar e falar sobre aquilo que não está bom. Observar e falar sobre aquilo que precisa ser mudado, com o objetivo de mudar e não simplesmente por falar. Nesse caso não se trata do que se fala, mas do contexto em que se fala e da forma como se fala. Então, é possível que algumas crenças afetem nossas decisões. Eu já tive situações muito interessantes partilhando em sala de aula, nos cursos que nós fazemos aqui. O curso de PNL, como ele é bastante interativo, em alguns momentos as pessoas se abrem e falam um pouco sobre realidades que acontecem na sua vida, né, de uma maneira geral. E eu obtenho dessas pessoas relatos muito curiosos, muito interessantes. Algumas vezes, determinadas crenças que são narradas em sala de aula me tocam profundamente. Um exemplo foi o de uma jovem que foi criada num tipo de estrutura familiar na qual ela não tinha o direito de celebrar o seu aniversário. Havia algum tipo de orientação religiosa, uma orientação de crença, de que não era permitido e não era bom celebrar o aniversário, uma coisa que a maioria das pessoas faz.
E quando ela falou essa crença e disse que depois que ela saiu de casa, depois que ela começou a trabalhar, depois que ela começou a viver uma vida, inclusive dissociada da família original, dissociada daquele tipo de religiosidade, ainda assim ela não conseguia comemorar o seu próprio aniversário. Até que mais adiante, com as coisas que a gente mexeu no curso, com uma série de coisas, ela teve a felicidade de convidar a sua turma para uma festa de aniversário. E foi o primeiro momento em que na vida ela celebrou o seu aniversário. Ou seja, uma decisão que não poderia surgir a menos que ela mudasse uma crença. Porque enquanto aquela crença persistisse, enquanto aquela crença dominasse, a decisão não poderia acontecer. E aí alguém diz assim, Carl, mas vem cá, essas crenças podem ser contagiosas? O que vocês acham? Nós contagiamos pessoas com as coisas em que acreditamos? Todos os dias eu chegava numa sala de aula, carregando uma pasta com livros, materiais diversos, etc. E aí eu colocava a pasta no chão e começava a minha aula. Numa determinada turma, eu cheguei, coloquei a pasta no chão e imediatamente após, uma pessoa levantou a mão lá no fundo da sala e disse, Carl, não faça uma coisa dessas. Levantou-se, veio até a frente, pegou a minha pasta e colocou na mesa. E disse, você não sabia? E eu disse, não sabia. Aliás, eu queria saber, vocês sabiam? Sabiam? Engraçado como todo mundo sabe, eu que não sabia. Você não sabia que colocar bolsas, pastas, carteira no chão atrasa a vida financeira? Talvez aí exista a explicação de por que eu estava tão mal de dinheiro na época. Mas o que aconteceu? Imediatamente, quando eu vi aquela demonstração, eu pensei, havia um lado assim muito interessante do, poxa, essa pessoa se importou com o que acontecia com a minha vida. Essa pessoa tinha uma atenção para comigo, um cuidado comigo, a partir da crença dela. E por outro lado veio um outro pensamento que era algo do tipo, que bobagem, como pode uma coisa dessa? O fato de uma pasta estar no chão, mexer com a vida financeira da pessoa, que bobagem. Mas eu respeitei e deixei a pasta em cima da mesa. Muito bem. Imaginando esta é uma crença dela. Um outro dia, numa outra turma, dando aula para uma outra empresa, chego eu com a minha pastinha. Coloquei a pasta no chão e já ia começando a dar a aula, quando eu próprio dei meia volta, girei os calcanhares, peguei a minha pasta e coloquei sobre o móvel. É como se naquele momento eu tivesse percebido que nós temos algo que em coaching ontológico nós chamamos de acoplamento estrutural. Crenças também são contagiosas. Nós meio que nos moldamos a algumas realidades que recebemos de pessoas, porque somos seres que vivemos em sociedade. Impossível não nos contagiarmos com aquilo que emerge daqueles que estão ao nosso redor. Por estarmos, por exemplo, numa comunidade em Salvador, hoje, na Bahia, nós temos determinados tipos de posturas, pensamentos, ideias, comportamentos, até mesmo decisões e escolhas que têm a ver com todo este acoplamento estrutural das coisas que recebemos dessa realidade de ser baiano, de morar na Bahia, de estar aqui, né? Muito bem, crenças interferem sim naquilo que nós decidimos, naquilo que nós escolhemos. O poder da decisão também tem a ver com valores. Vamos lá. Observem uma situação que aconteceu na cidade de Nova York, lá pelos anos de 90, 90 e poucos, quando um policial achou num beco uma espécie de bolsa com $35 mil. Provavelmente foi uma briga de gangue, os bandidos saíram e aquela bolsa ficou ali. E ele, fazendo a sua ronda, encontrou o dinheiro, $35 mil.
levou para a chefatura de polícia e devolveu todo o dinheiro. Talvez outras pessoas tivessem imediatamente dado um jeito de ficar com aquele dinheiro. Mas ele não. Ele devolveu. Ele chegou na chefatura, fez a ocorrência e devolveu o dinheiro. Todo o dinheiro que estava ali. Muito bem. O caso vazou. O caso saiu em noticiários. Curiosamente, quando alguém é honesto ou age de uma forma honesta, isso hoje chama muita atenção. Porque não é o mais comum. O que deveria ser exatamente o oposto, não é, gente? Mas, enfim, ele foi muito noticiado, ele foi muito comentado, um caso que ganhou repercussão na mídia, ele foi entrevistado, escolas quiseram convidar este policial para fazer palestras sobre honestidade, etc, etc. Até que, em dado momento, um repórter chegou para ele e perguntou: o senhor pode me dizer o que exatamente motivou a sua decisão? Ele disse assim: eu estou perto de me aposentar. Eu pensei, eu posso ficar com esse dinheiro, mas esse dinheiro corresponde a uma percentagem muito pequena da minha aposentadoria. Se alguém descobrir que eu fiquei com esse dinheiro, eu vou ser punido por isso. E eu vou prejudicar a minha aposentadoria. Neste momento, ele pode ter mostrado um valor muito interessante, que é o valor da verdade. Ele falou a verdade sobre a sua motivação. Mas nós poderíamos questionar o valor da ética e da honestidade. Em relação à ética, que tem a ver com o nosso universo de escolhas, talvez não fosse o valor da honestidade o principal motivador daquela decisão, daquele comportamento. Porque naquele momento ele estava dizendo: ora, eu tenho medo que descubram. E em função do medo de que descubram, este valor da honestidade não se mostra tão forte que dê sustentação à minha decisão. A minha decisão não foi gerada pelo valor do dever. Né? Uma outra pessoa, e aqui a gente já viu, inclusive, também foi muito noticiado, aliás, alguns casos de pessoas com uma tarefa, como por exemplo de limpeza, que encontram no banheiro de um shopping um envelope com 10 mil reais, 10 mil dólares, sei lá. E que entregam e devolvem e conseguem encontrar. E quando alguém lhes pergunta: vem cá, por que você devolveu? Qual foi o movimento, qual foi a origem do movimento da decisão de devolver? A pessoa diz: eu devolvi porque não era meu. Eu devolvi porque era para ser devolvido. Por que não? Eu me lembro, por exemplo, de algumas situações de pessoas que viajam para outros países. E em muitos países, em alguns onde eu estive, essa situação era muito normal, de você entrar num ônibus ou num trem e não haver alguém que ele cobre o ticket. Não havia. Em alguns países, inclusive, há uma outra coisa interessante. Existe uma roleta para quem pode pagar e uma roleta para quem não pode pagar. Já ouvi casos de pessoas, brasileiros obviamente, que tão assustados com essa realidade, chegaram a um supervisor ou um guarda e perguntaram: amigo, aqui há uma roleta para quem tem o ticket. Eu comprei o ticket, vou passar por ela. E ali há uma roleta onde está escrito que é para pessoas que não têm ticket, que não podem pagar por ele. Eu gostaria de perguntar: e se alguém simplesmente decide não comprar o ticket e passar pela roleta dos que não podem? Isso não poderia acontecer? Aí o guarda olha enfocado e diz: mas por que alguém faria uma coisa dessas? Entende? Por que alguém faria uma coisa dessas? Enfim, valores movimentam decisões. Valores movimentam ações.
dentro do panorama daquilo que a gente estuda em programação neurolinguística, existem as coisas que nós chamamos de mapas de realidade. Mapas de realidade, que são as maneiras, os modelos de mundo e paradigmas que nós criamos por conta dos valores que temos. Então, nesses mapas de realidade, estão as nossas origens de muitas escolhas. Vamos lá. Se eu perguntasse para vocês, ou pedisse para vocês, que vocês completassem as frases, inclusive vocês aí no Periscope, completem essas frases. Os filhos são pontinhos. Como vocês completariam? Os filhos são o maior tesouro da vida, dádivas, o que mais? Bênçãos. Legal. O que mais? Incríveis, legais. Gastos. Yes. Gostei. Estamos chegando num momento mais humano, né? Alguém pode dizer, filhos são dor de cabeça. Filhos são preocupações com muita constância, com muita frequência. Na hora em que a gente está vivendo essa realidade, poderíamos perguntar, quem é que está com a verdade a respeito de filhos? Qual dessas falas foi a verdade? Todos e cada um, digamos. Pode ser preocupação, claro. Enfim, se eu perguntasse, trabalho é pontinhos. Quem pode completar? Necessário, fundamental, cansativo, estressante, prazeroso, interessante, legal, motivador. Nós temos várias respostas. Se alguém dissesse assim, trabalho é escravidão, meu trabalho é uma escravidão, essa pessoa sai de casa assim? Segunda-feira? Não sai. Não sai assim de casa segunda-feira. Não vai ser assim que ela vai sair de casa. Ela vai sair de casa de uma forma diferente. E aí eu pergunto, nós reagimos à realidade ou nós reagimos aos nossos mapas de realidade? Em nossa vida, é muito interessante notar quais são os valores que temos, quais são as realidades que vivemos e quais são os mapas de realidade que temos. Porque tudo isso aqui pode construir mapas de realidade e a partir disso a gente toma uma decisão. Se eu penso, por exemplo, meu trabalho é uma escravidão, eu posso ficar, e de forma bastante interessante em alguns momentos, motivado a mudar de trabalho para um no qual eu não me sinta escravo. Se eu penso que alguma realidade não é interessante para mim, por conta de todas essas coisas que estão acontecendo aqui, e também essas do panorama mais difícil de ser observado, mas isso aqui vai fazer com que eu tome decisões em relação à minha vida. E às vezes os mapas de realidade nos levam a tomar decisões equivocadas. Imaginem, por exemplo, que eu crio um mapa de realidade sobre uma pessoa. Imagine que eu tenho um colega de trabalho, ou quem sabe o meu chefe, e eu coloco sobre a testa dele um rótulo. Vamos lá. Um rótulo de... coloco aqui em baianês, tá? Vou escrever, inclusive, como a gente escreve. Quando a gente vai escrever em baianês, a gente escreve até com as letras erradas, né? Esse cara é uma miséria. E ainda põe uma exclamação. Uma miséria com C, que fica mais miséria ainda. Então, eu coloquei o rótulo nele, tá? Coloquei o rótulo nele, e aí, o que é que acontece comigo? Vamos imaginar que essa pessoa, que eu penso que é um miserável, um chato,
um perverso, uma pessoa ruim. Eu imagino tudo isso que eu classifico como esse cara é uma miséria. Enfim, eu coloquei o rótulo. O rótulo é a verdade sobre essa pessoa? Não é a verdade sobre essa pessoa. O rótulo é o meu mapa de realidade sobre essa pessoa. É possível que o meu mapa de realidade, construído a partir das minhas crenças, dos meus valores, ainda nem entrei nos hábitos, as crenças e valores, possa gerar decisões em relação à minha convivência com essa pessoa? Ok. E pode ser que o meu mapa de realidade esteja equivocado? Então, dentro da própria programação neurolinguística, e é uma das coisas que a gente trabalha muito no curso, é começar a procurar as diferenças entre aquilo que é um mapa de realidade e aquilo que é um fato. Aquilo que é uma opinião e aquilo que é absolutamente o aspecto concreto, um dado de realidade. Aquilo que é, como nós usamos dentro da própria neurolinguística, uma alucinação, eu alucinei algo, ou seja, eu inferi, imaginei, pressupus, e isso é bem diferente do dado de realidade. O dado de realidade é uma outra coisa. Mas nós não somos movimentados pura e simplesmente pelos dados de realidade. Nós somos movimentados pelos nossos mapas de realidade. E as decisões, as escolhas que fazemos, na grande maioria das vezes, têm a ver com os nossos mapas de realidade. Há uma ideia corrente de que os seres humanos precisam ter muito medo dos outros. Como se a cada rosto houvesse ali um ser humano pronto para dar um bote, pronto para tirar uma vantagem de nós. Esse tipo de realidade, esse tipo de consideração acaba se tornando um mapa de realidade comum. E as pessoas vivem morrendo de medo umas das outras. Amigos, nós podemos fazer diferença ao ponto de, além de tirar os rótulos que nós colocamos nas testas das outras pessoas, ajudar uma sociedade a viver um pouco mais a realidade e também ajudar os outros a tirarem rótulos. A tirarem rótulos até de si mesmos. Enfim, nossos valores: amor, paz, confiança, desconfiança, prazer, dever, honestidade, verdade. Tantos e tantos são os nossos valores e muitas vezes vai ser importante que nós descobramos quais são eles. Eu me movimento na vida impulsionado por quais valores? O que realmente importa para mim? Porque o que realmente importa para mim interferirá diretamente nas minhas decisões. E hábitos? O que vem a ser essa coisa de hábito? Toda vez que dentro da neurolinguística nós trabalhamos com aquilo que nos move, aquilo que nos faz chegar a resultados, aquilo que nos faz decidir, nós trabalhamos com uma coisa muito interessante, que é o sistema integrado, corpo, mente e emoção. Tudo está absolutamente interligado, ao ponto de uma posição física que eu tenho pode interferir nas minhas emoções e na minha mente. Pura e simplesmente uma postura. Doutora Amy Cuddy, e eu sou apaixonado pelo trabalho dessa pesquisadora, ela escreveu um livro recentemente publicado em nosso idioma chamado O Poder da Presença. Amy Cuddy se tornou mundialmente famosa a partir de um vídeo que está lá no YouTube, da sequência dos vídeos TED, no qual ela fala a respeito da postura interferindo nas nossas condições de ação ou no nosso empoderamento, que é o mesmo tema do seu livro, O Poder da Presença. O que a doutora Amy nos diz? Na sua pesquisa, ela descobriu que essa coisa de agir para fazer alguma coisa, a posição assertiva na vida, eu quero realizar, eu vou atrás de um propósito, você sabe do que eu estou falando. Esta sensação de poder, eu quero e eu vou, eu estou com gana de realizar. Bom, essa postura de ação e poder tem a ver
na nossa espécie e em outras espécies animais com uma sucessão ou com uma grande quantidade de posturas de corpo. Exemplo, expansão, como se a gente quisesse ganhar espaço, significa mostrar poder. Mostrar poder. Contração, como se nós quiséssemos nos encolher e ocupar pouco espaço, significa baixo poder. Pouco poder. E ela foi percebendo que isso está dentro da realidade humana, mas também está dentro da realidade animal. Você percebe um pássaro querendo fazer a dança do acasalamento. O que é que ele faz? Ele se sacode, as penas se eriçam. O pavão faz o que com o rabo? Ganha espaço. Bichos se erguem. O macaco bate no peito e se levanta. Enfim, é como se o próprio mundo animal reconhecesse que se eu quero mais poder, eu ganho espaço. Eu me mostro com mais espaço. Ok. E o ser humano também funciona assim? Ela pesquisou corredores, atletas cegos de nascença, que nunca viram outros corredores, porque eles não tiveram a possibilidade de enxergar outros corredores, mas que diante da linha de chegada, não só passavam na linha de chegada, eles erguiam os braços. E esta é uma postura que ela chamou de postura de poder no V da vitória. Então, erguer os braços é você ganhar espaço e é uma postura de poder. E aí ela foi identificando, mas ela precisava de algo mais consistente para a sua pesquisa ter validade. Então, a doutora Amy fez o seguinte, ela testou 2 hormônios a partir de mostras de saliva de algumas pessoas que se submeteram aos seus testes. A ideia era, pega uma amostra de saliva, avalie 2 hormônios. O hormônio testosterona, que é um hormônio presente muito mais nos homens do que nas mulheres, mas as mulheres também o têm, mas é um hormônio que tem muito a ver com realização, poder, assertividade. E um outro hormônio que é o cortisol. Esse hormônio é o hormônio do estresse, é o hormônio do congelamento, da paralisação, do medo, do estresse. O que ela fez? Primeiro, ela tirou mostras de saliva das pessoas. As pessoas, ela pegava a taxa de cortisol, taxa de testosterona. Como é que está essa taxa? As pessoas entravam numa sala onde havia uma orientação. Fique por 2 minutos em tal posição. Então, a pessoa via lá o quadro e dizia tal posição, ela ficava. Vamos imaginar que fosse uma posição de poder, de alto poder. 2 minutos. Somente 2 minutos. Depois disso, a pessoa saía da sala e ela coletava uma nova amostra de saliva. O mais incrível é, quando os 2 minutos correspondiam ao tempo que ela passou com posição de alto poder, testosterona aumentava, cortisol caía. Quando a orientação era contrária, entre na sala e veja qual é a posição que você vai ficar. E era uma posição de baixo poder. Testosterona, depois de 2 minutos, baixava. Cortisol, depois de 2 minutos, aumentava. Essa pesquisa fez com que a doutora Amy começasse a reconsiderar, inclusive, aspectos sobre aquilo que nos move para as nossas tomadas de decisão. Exemplo, você vai se submeter a um tipo de trabalho novo.
e você está muito medroso, quase desistindo desse trabalho novo, de oferecer uma liderança ou a possibilidade de você apresentar algo para um público, seja lá como for, você está muito mais tendendo a não topar, porque você está diante de uma produção muito grande de cortisol. Doutora Amy diz: você quer tomar a decisão de seguir adiante, de fazer isso acontecer? Fique 2 minutos numa posição de alto poder. Lógico que você não vai estar numa reunião com clientes. Então, 2 minutos aqui nessa posição, vocês me perdoem, eu estou seguindo a orientação de uma cientista. Não, ela disse: vá a um lugar sossegado, vá ao banheiro, tranque-se e fique 2 minutos numa posição de alto poder. 2 minutos. O que vai acontecer com você é que quando você sair dali, depois desses 2 minutos, dentro da sua corrente sanguínea estão circulando, né, hormônios e neurotransmissores mais úteis à tomada de decisão. E o que ela diz, é triste perceber que as pessoas, normalmente, quando estão prestes a alguma coisa que gera estresse, elas ficam exatamente na posição de baixo poder. Vamos imaginar, você vai fazer uma entrevista de emprego. Você senta na sala de recepção, tá, né? Ou pega o celular, conversando com um amiguinho para... Então, quer dizer, e aí ela diz, se você estiver numa posição onde o seu queixo está erguido, sua coluna está ereta, onde você pode, por exemplo, colocar o braço no espaldar do sofá, da cadeira, ou qualquer coisa que ajude você na sua posição a ficar numa emocionalidade mais facilmente voltada à decisão de topar o desconhecido, de enfrentar o difícil. Então essa é a colocação dela. Sabendo disso, você pode mudar o hábito, e mudando esse hábito, você pode gerar maior propensão a tomar decisões favoráveis na vida. Decisões que exigem de você um pouco mais de assertividade, um pouco mais de autoconfiança. Essa postura Tudo bom? Essa postura que você propõe, quem vai entrevistar também cria situações referente à postura daquele sujeito que está ali, né? Por exemplo, eu vou entrevistar uma pessoa, aí ela está toda agoniada. Não, isso na recepção, antes de entrar. Né? Então, eu fico observando, eu já faço isso. Sim. Eu fico observando. Então, a postura dela, se ela está descontraída, se ela está, né? Ela está leve, né? Se ela está preparada emocionalmente, né? E aí, eu tiro minhas crenças e valores estão aí. Sim, claro. Porque, desculpa seu nome mesmo. Bel. Existem situações em que, na realidade da convivência ou da comunicação, em PNL a gente vai estudar isso, a questão do rapport. Então a sintonia que você faz por conta de enxergar no outro uma posição. Então é quase que automático, você tem uma tendência a ter uma posição parecida. Ou quando isso não acontece, a comunicação não é muito favorecida. Mas, por exemplo, doutora Amy está falando sobre uma preparação para isso. E diante de um entrevistador que esteja comigo numa posição um pouco mais comedida, eu não posso ficar todo abertão. Porque o que vai acontecer? Eu vou estar em quebra de sintonia com o outro. Mas o que pode acontecer é, se eu me tranco 2 minutos no banheiro e fico numa posição de alto poder, eu estou favorecendo que durante algumas horas circulem pelo meu sangue hormônios e neurotransmissores mais favoráveis a uma ideia de assertividade, de poder. Ela chega a dizer que existem 2 grandes posições que são posições de alto poder. Uma que ela chama de V da Vitória e uma que ela chama de posição da Mulher Maravilha. Tá? Queixo erguido, perna um pouco afastada uma da outra e as mãos com os punhos cerrados na cintura. Vocês devem lembrar da Linda Carter. Usava aquele calçolão verde, né? Vermelho, azul e branco, as estrelinhas, né? Quem não lembra dela, né? Então, posição da Mulher Maravilha. Essa é uma posição de alto poder. E aí a gente vai percebendo, poxa, será que então hábitos posturais
podem fazer com que a gente tome decisão ou deixe de tomar decisão. Hábitos posturais, hábitos de fala, hábitos de vida, hábitos gerando decisões. Às vezes até você não sabe, mas muito do corpo, muito do conjunto das decisões que você toma, não tem a ver com outra coisa racional e lógica, mas sim com os hábitos que você tem. Isso está no livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, no qual ele fala que 40% das nossas decisões não são movimentadas por uma ideia construída, lógica, racional. É hábito. Então, de tanto você fazer e pensar daquela maneira, você volta a fazer e diz, foi eu que escolhi. Nada foi você escolher. É o hábito. O hábito toma conta de você. O hábito faz você fazer coisas, né? Agir de determinada maneira, posicionar-se na vida de determinada maneira. Por favor. Essa questão da testosterona e do cortisol. Sim. Quando você se coloca nessa posição, você não entra em um mérito de ser uma decisão consciente e inconsciente. É como se... Seu nome me ajuda? Maria Olívia. Maria Olívia. É como se, Olívia, independesse de qualquer coisa. É o seu corpo. O seu corpo, nesta posição... Então, a sua decisão, ela também vai estar aflorada por outras coisas. Claro, perfeito. Mas se você tem, além disso aqui, você tem um corpo que está gerando fisicamente uma bioquímica favorável a uma decisão de poder, você está dando uma contribuição. Vamos imaginar, eu quero vencer aquela concorrência, ou eu quero ter um sucesso na reunião de negócios na qual eu vou estar. Essa é a minha decisão. E eu uso o meu corpo para me dar suporte de empoderamento para conseguir fazer isso. Eu vou ter um pouco mais de condição de lidar com os outros elementos. Então vamos imaginar, eu tenho todos os argumentos na minha mente, mas o meu corpo está assim. Então eu não uso os meus argumentos. A coisa não fica fácil, não fica acessível. Eu gaguejo, eu me atrapalho, eu esqueço o que dizer. Então, se o meu corpo pode entrar na dinâmica... É como se você abrisse uma via... Uma via nova, né? Uma via, dentre as várias vias que você tem, é uma que você abriu. Exatamente. De uma forma melhor. Uma que vai me dar suporte, que pode me dar um suporte. É corpo, mente e emoção, tudo junto. Sim, eu nem preciso mais pensar, eu fiz, e é por isso que ela diz que em alguns casos a atividade física ajuda tanto a expressões e posições de vida de empoderamento. Porque nas atividades físicas você se expande, você expande o seu corpo. Então você fica por muitos momentos com o corpo expandido. E isso está aumentando esse fluxo de hormônios favorecedores do poder. Ok? Você só era você. Você só estava sendo você. Já a gestora da escola já tinha uma postura mais... criou um vínculo de remissão. Sim. Resistência com a pessoa. Diferente de mim, que estava ali com postura para selecionar. Então a pessoa terminou desistindo do trabalho por conta da... Pois é. Aí virou, como a gente diz, existe no jargão policial, né? O tira bom e o tira mal. Né? Então, o que é o curso, gente? O que é o curso de programação neurolinguística? É um conjunto, digamos, um conjunto de experiências e de conteúdos que são oferecidos, experiências técnicas e conteúdos que são oferecidos, com a intenção de fazer com que você aprenda mais sobre como você funciona. Antigamente nós usávamos muito a expressão, o curso de PNL ajuda você a entender como é que o seu cérebro funciona. Mas na verdade, não dá para dissociar o cérebro de tudo mais que você é. Então o curso te ajuda a entender como é que você funciona. Miséria. Entende? Então, é como se você dissesse assim, pô, peraí, como é que é isso? E eu funciono de um jeito e não me dou conta de que funciona desse jeito? Sim, a maior parte de nós não se dá conta de como a gente funciona. Como é que nós funcionamos?
E a PNL ela vai explorar todo esse conjunto de experiências subjetivas. O pensar, o sentir, o perceber. Como eu construo, através de exercícios, a possibilidade de me preparar para uma nova ação. Como eu posso ajudar a minha mente a ir na direção daquilo que eu quero, organizando melhor os objetivos. E é por isso que a palavra neurolinguística, já que o nome é programação neurolinguística, a palavra neurolinguística tem esse prefixo neuro, que tem a ver com de que maneira a minha neurofisiologia muda a partir da minha linguagem. Aquilo que eu falo afeta a minha neurofisiologia. E mais, não só o que eu falo, aquilo que eu penso, porque aquilo que eu penso é também linguagem, só que é uma linguagem intrapessoal. Então a PNL vai invadir também esse terreno. O terreno que tem a ver com aspectos inconscientes, o terreno que tem a ver com emoções. Porque para nós, por exemplo, muitas dessas coisas aqui, que nós chamamos de comportamentos do mundo de dentro, tem a ver com a existência de subpersonalidades. Já aconteceu alguém traindo? Não, graças a Deus. Porque a gente não promove, Bel, assim, algo do tipo catarses, coisas assim, porque nosso objetivo não é ser um grupo terapêutico. A ideia da PNL não é assim, vamos criar um grupo terapêutico. Se eu fosse criar um grupo terapêutico, eu teria que ter pessoas de apoio, de suporte, mas não é o caso. O que acontece é que, mesmo não sendo um grupo terapêutico, há consequências terapêuticas. Porque a gente vai mexer tanto nessas questões que existem resultados práticos que as pessoas já vão identificando desde as primeiras aulas na vida. Ou na vida pessoal, ou na vida profissional, maneira nova de pensar, maneira nova de se relacionar com outras pessoas. E assim, essas subpersonalidades começam a ser descobertas. Quem são elas? Os nossos pedacinhos de dentro. São uns euzinhos que moram dentro de nós. Esses euzinhos, eles vira e mexe, estão tomando a dianteira nas nossas decisões. Alguém diz, mas esses euzinhos são o que exatamente? Bom, partes do nosso mundo de dentro, partes da nossa psique, partes que existem em nós. Se fôssemos adotar uma linguagem mais próxima ao pensamento analítico de Carl Gustav Jung, poderíamos dizer que são espécies de complexos. Então, dentro do aspecto de condicionamentos e impulsos de atitude, os complexos, vistos sob a ótica junguiana, se assemelham muito à ideia de subpersonalidade que nós estamos trazendo aqui. De repente, é como se essa partezinha virasse a dona do pedaço, ela que manda em você. E você vai tomando decisões e fazendo escolhas de vida por conta de uma parte que surgiu e que está morando dentro de você. Você não se deu conta. Cal, isso é uma maldição. Eu tenho que acabar com essa parte. Uma parte que me faz ser agressivo, uma parte que me faz ser preguiçoso, ou uma parte que me faz ser lerdo nas minhas... Não precisa acabar com ela, ela é boa. Se está dentro de você, é coisa boa. Mas como? Ela está me fazendo, por exemplo, me tornar uma pessoa viciada. Me tornar uma pessoa antiética. Ora, a ideia da PNL é que essas partes, elas, uma vez identificadas, elas podem ser reprogramadas. Elas não precisam ser destruídas. Aliás, isso é impossível. Você não tem como destruir uma subpersonalidade. Mas você pode ajudá-la no processo de transformação. E assim, diante dessa realidade, em vez de ser um sequestrador que te leva para um lugar que não é bom, ela se torna um aliado. E existem esses exercícios que nos ajudam a conversar com as partes. Primeiro descobrindo-as e depois entrando em contato com elas para ajudá-las no processo de transformação. Portanto, o curso pretende ser bastante prático. Nós temos 2 turmas. Vocês receberam um papelzinho, não foi? Nós temos 2 turmas esse semestre. Uma delas
é a turma das quartas-feiras, sempre quartas à tarde, das 2 às 7, né? E esse é o grupo que começa no dia 22 de março e vai até o dia 7 de junho. Temos uma turma que é intensiva. Ela vai acontecer em 2 encontros, um encontro com 3 dias e outro encontro com 4 dias. Esses encontros acontecem de dia inteiro, mas são encontros em feriados prolongados. O primeiro será na Páscoa, que é no período de 14 a 16 de abril, e o segundo encontro, 15 dias depois, é o do dia 28 de abril até 1º de maio, são 4 dias seguidos. E alguém pergunta, mesma carga horária? Sim. Mesmo conteúdo programático? Sim. Só que eles são em formatos diferentes para ajudar mais pessoas a poderem fazer o curso. Então, normalmente, pessoas que não têm todas as quartas livres, mas têm feriado, pode fazer o curso. Ou o contrário, né? Poxa, eu só tenho feriado prolongado porque eu moro em outra cidade. Eu não posso ir toda quarta-feira para Salvador. Então eu faço em 2 blocos e resolvi, fiz o meu curso. Para as pessoas que se inscrevem no dia, como hoje, nós temos normalmente alguns brindes. O brinde que nós vamos oferecer hoje é a inscrição com desconto de 8% e mais um curso digital que nós oferecemos que chama-se PNL Plus. É um curso onde estão vários vídeos meus, divididos por 7 módulos, cada módulo trata de um tema. Então são vídeos que eu gravei com base na programação neurolinguística, no coaching e na filosofia, para ajudar vocês a acompanharem também o curso daqui, o curso presencial. Então você ganha 8% hoje se inscrevendo e ganha também o PNL Plus para você assistir em casa, através da rede, né? É um curso na internet. Você recebe a chave e participa, assiste aos vídeos. Queremos também agradecer àqueles que trouxeram o leite para a gente levar nas obras assistenciais em Manduce, tá? Muita gratidão a vocês. Vocês não entendem, não podem nem presumir a necessidade dessas instituições em relação à situação que a gente está vivendo. Precisam muito de apoio. Isso aqui é algo que a gente faz com muito carinho, mas sempre que for possível fazer mais, ainda assim está pouco. A gente tem que fazer mais e mais e mais, tá? Muita gratidão a vocês que nos ajudaram nesse sentido. Bom, e agora que nós estamos caminhando para o fechamento da palestra, eu gosto disso, vou até repetir para ser mais forte. Agora que estamos caminhando para o fechamento da palestra, essas manifestações espontâneas sempre me tocam. Sempre me tocam. Eu queria dizer para vocês que algumas dessas realidades sobre processos de transformação da vida, eu tenho levado muito para as pessoas a importância da filosofia também. Alguém diz assim, esse seu curso é igual a todos os demais cursos de PNL que existem? Não, porque eu não sou igual a outras pessoas. Todos os meus colegas também fazem o mesmo que eu. Mesmo que não queiram, colocam a sua vida ali dentro. Então, Cal ensina a PNL do jeito Cal. E eu não consigo dissociar do meu jeito Cal de ensinar determinadas coisas que eu descubro em outras áreas. Por exemplo, na estrada da filosofia. É algo que eu estudo com muita frequência. Eu voltei à universidade para estudar filosofia. Eu amo filosofia e eu percebo dentro de aspectos da programação neurolinguística bases filosóficas. Então, em alguns instantes, eu vou trazer para a sala de aula um pensamento. E vou dizer, olha, o autor disso é fulano. E vou dizer, isso não é PNL, mas isso faz link, né? Flerta com essa ideia da PNL. Enfim, não dá para dissociar. E trarei também algumas coisas que eu descobri dentro do coaching, que também são muito próximas, que tangenciam adequadamente a PNL, mas sempre fazendo as distinções para vocês saberem o que é uma coisa e o que é outra. Né? Para não ficar assim, isso tudo é PNL. Não, nem tudo é PNL, mas eu vou fazer questão de apoiar a PNL em outras estradas de conhecimento que eu já
já tenho pelas quais eu transitei, tá bom? E aí a ideia é fazer transformação na vida, gente. Eu acredito que a PNL foi uma das principais molas que me deram impulso para fazer transformações muito decisivas em minha vida. E eu acredito que foi muito importante para mim ter optado, ter decidido trabalhar espalhando essa ferramenta. Exatamente. Eu era arquiteto, eu sou arquiteto formado e deixei de construir casas para trabalhar com projetos de vidas humanas, de fato. E isso é muito gostoso, é algo que me dá muito prazer. Por favor, querido. Tu dá também curso avançado? Sim, sim. A gente faz aqui 4 cursos de formação em PNL. Este básico, que tem 60 horas, é o primeiro. Já traz muito ferramental importante, muito conceito, muita coisa bem interessante de transformação. Mas há quem diga, eu quero aprofundar, eu quero ir além, eu quero fazer a formação completa. Então essa pessoa termina o curso básico, vai fazer o avançado de PNL. Com o básico e com o avançado, um com 60 horas e outro com 80, essa pessoa tem o curso Practitioner. Isso significa, essa pessoa tem formação Practitioner em PNL. Mas ela quer mais? Ela faz o Master, que é um curso de aprofundamento em crenças e valores. Ela quer mais? Ela faz o Trainer, que é o último curso. É o curso de expressão. O Trainer tem uma pegada de ajudar você a se tornar um melhor comunicador usando a PNL. O que os outros cursos têm de geral para usar na vida? O Master tem de aprofundamento, quase que vale por um processo terapêutico profundo, o curso Master. O Trainer tem de você para o mundo. Como é a sua expressão para o mundo? Então, inclusive, temos atividades filmadas para que depois a pessoa possa se ver nas experiências. E isso é muito interessante. Então, a formação completa aqui no Instituto é feita em 4 cursos. No total, 300 horas. Sendo que o primeiro é esse, que já é um curso que vale por si mesmo, 60 horas. E quem quer aprofundar vai fazendo os demais cursos. Tá? Todos acontecem nessa casa e todos são ministrados em 90% por mim. 1 ou 2 aulas a gente convida alguns outros profissionais para dar aula para vocês. Mas o normal é 90% curso comigo. Tá joia? E para fechar... Oi, fala, querido. Eu queria contar que muito por acaso eu baixei o Periscope e eu te conheci no Periscope. E alguns meses atrás eu morava em Porto Alegre. Aí eu mudei para Salvador e semana passada eu descobri que o curso é pertinho do meu trabalho. Você está trabalhando aqui perto? Aí eu mandei um e-mail para as meninas aqui para mim perguntando, né? Porque no site não diz palestra, não fala nada. Aí na hora eu falava, quer vir participar de uma palestra? Eu agora. Demorou. Eu achei muito legal. Como é seu nome, Ângela? Priscila. Priscila, o pessoal que pode não ter escutado, Priscila também saiu daqui de dentro. Era do Periscope. Né? Eu acho que as redes sociais, Priscila, têm feito uma coisa muito importante, que é expandir essas novas formas de pensar. Né? Eu nem sabia que tu tinha página no YouTube. Pois é. Tá bem... A página do Face está esgotada, né? A do Face está esgotada no perfil, mas a página é aberta. A página já tem mais de 25 mil pessoas. Agora o perfil é só para 5 mil, né? Não passa disso. Então eu não consigo adicionar, mas todas as coisas a gente posta numa, a gente posta na outra. Então para aqueles que têm interesse em continuar recebendo nosso material, querendo saber mais sobre o curso, sobre os trabalhos aqui da casa, basta procurar o site que é Calmascarenhas Pro Ser, lá no Facebook. Quando você clica, você já fica participando e recebe todo o nosso material. Agora o Calmascarenhas Palestrante, esse já está com o número esgotado no Facebook, tá? O número esgotado de amigos. No YouTube tem muito material. As palestras que a gente faz aqui, que são filmadas, nós baixamos para poder colocar lá no YouTube também. O Instagram também tem sido uma grande possibilidade, uma grande ponte tecnológica para a gente poder ajudar transmitindo o material e propaganda das coisas que fazemos. Enfim, tem muitas formas de estarmos conectados. Havia um homem, ele se chamava Súcia. Ele era
um rabino muito conhecido. Essa história está no livro do Newton Bonder, chamado Código Penal Celeste. Newton Bonder, que é o autor de um livro que eu gosto muito, A Alma Imoral, que dele derivou um texto para o teatro, um monólogo fabuloso, interpretado pela Clarice Lispector, A Alma Imoral. Eu já assisti 3 vezes e todas as vezes que eu puder eu vou assistir de novo esse monólogo. É fantástico. Enfim, o Newton Bonder também escreveu um livro chamado Código Penal Celeste, no qual eu encontrei essa história que me toca profundamente, que tem a ver com quem nós somos. Quem você é? Você é quem você é? Ou você é quem o mundo exige que você seja? Talvez uma das coisas mais fortes da PNL, que me toca profundamente, é o fato de ela ajudar você a ser mais você. Parece uma coisa meio Ana Maria Braga, mas desconsiderem. É só porque a ideia é exatamente essa. Você ser mais você mesmo. Encontrar, inclusive, uma fala bem do filósofo Spinoza, encontrar mais de você em você. E para a gente conseguir conquistar isso, é um processo de descoberta, de ação, de investigação. A PNL é apenas um caminho de investigação, um caminho muito bom e prático. Por confiar muito nesse caminho, eu fiz dela um pedaço da minha vida, um pedaço importante da minha vida. Este rabino, Súcia, segundo o que nos relata o livro, ele vivia ensinando aos seus aprendizes a importância de não temer a morte. Não temas a morte. É o que ele dizia para todo aquele que se aproximava dele. E ele ensinava com muita força as pessoas a terem coragem. As pessoas a não fazerem ou deixarem de fazer qualquer coisa por medo da morte ou por medo daquilo que poderia acontecer pós-morte. Só que isso se envelheceu e adoeceu. E estava no leito, morrendo de medo de morrer. Os seus discípulos achavam aquilo muito estranho. O Senhor, mestre, nos ensinou a não temer a morte, nós vivemos do seu lado e você foi tão forte, tão firme em nos ensinar isso. Como é que o Senhor agora está aí no leito de morte, doente e apavorado? Então Súcia disse, não, vocês não entenderam. Eu não temo a morte, eu temo a pergunta. Todos ficaram muito intrigados. Como assim? O Senhor tem a pergunta? E ele disse, sim. Quando eu sair daqui, quando deixar este corpo, entrando no cenário celeste, virá um emissário. Este anjo olhará bem no fundo dos meus olhos e perguntará, Súcia, por que você não foi tão corajoso, bravo e guerreiro como Alexandre o Grande? Essa pergunta não tenho a menor dificuldade de responder na tampa, na lata. Eu vou olhar para ele e vou dizer, não fui tão bravo, corajoso, guerreiro quanto Alexandre, porque não sou Alexandre e não fui Alexandre, eu sou Súcia. Ele vai continuar me perguntando, ele vai intrigadamente questionar mais coisas. Ele me dirá alguma coisa do tipo, Súcia, por que você não foi tão sábio, tão inteligente quanto Salomão? Ora, eu olharei para ele e direi, não fui tão sábio e inteligente quanto Salomão, porque eu não fui e não sou Salomão, eu sou Súcia. Mas ele pode me fazer uma pergunta diferente. E é desta pergunta que eu tenho muito medo. Ele pode me olhar no fundo dos olhos e perguntar para mim, Súcia, por que você não foi Súcia? Por que você não foi o melhor Súcia que você podia ser? Por que você não deixou sair de si o melhor de si? Súcia, por que você não foi Súcia? E acredito que essa é a pergunta que a vida nos faz. Eu sempre que acordo de manhã eu me pergunto, Cal, eu estou disposto a ser Cal esse dia? Ou eu estou preso a todas as coisas que querem que eu seja de um determinado jeito? Cal, você está fazendo essa aula dando o seu melhor? Ou você está sendo podado por algum tipo de realidade que impede você de dar o seu melhor? Enfim, essa é a pergunta com a qual sairemos daqui. Você está sendo você?
Todas as questões, dúvidas, informações e as suas inscrições vocês podem fazer aqui conosco, comigo, Martinha, minha sócia, Nice, que está na recepção. Nós vamos ter também um grande prazer em tirar as dúvidas com vocês. Desejo a vocês uma excelente noite. Que saiam daqui com a cabeça cheia de coisa. Sempre que a gente faz as palestras, eu peço a vocês só a gentileza de darem um tchau para os seus colegas que estão aqui dentro. Tá? Dá um tchau aí para os coleguinhas que estão aí dentro. Valeu, galera. Tudo de bom, hein? Nos vemos em breve. E agradecemos de coração por vocês terem feito parte dessa noite aqui conosco. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Uma ótima noite, gente. Obrigado.